Fala aí, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes, eu peço por favor que já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber as principais notícias do Mengão. Este final de semana, o Dorival Júnior segue comandando o time numa boa fase, né? E o rubro-negro também está atento ao mercado. Vai fazendo aos poucos aí uma mudança consistente no elenco. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. Seria um enorme exagero apontar perfeição. O alerta já chegou até nas palavras do próprio Dorival Júnior. Ainda é muito cedo, o nosso processo ainda é um processo de recuperação, ainda não está nada consolidado. Em futebol, o céu e o inferno tem só um palmo de distância. Mas seria também um erro fechar os olhos para uma óbvia evolução. Em campo, um Flamengo mais balanceado, consciente do que fazer diante dos adversários, organizado, em 40 dias, da água para o vinho. Até agora são 12 jogos nessa terceira passagem do treinador. 25 gols marcados e 10 sofridos. Mas são as últimas 5 partidas que impressionam. Um Flamengo avassalador, presente no campo adversário, faminto, resultou em 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. Domingo, o rival é o Avaí em Florianópolis. Dorival deve fazer novas modificações para tentar manter a arrancada e lidar com o calendário. Mas a parada é dura. O Leão promete estragar o bom momento do rubro-negro. A gente vai precisar jogar no nosso limite, como a gente vem fazendo. A gente vai precisar ser organizado, a gente vai precisar competir e a gente vai precisar, mais uma vez, da nossa sinergia. A única certeza é que Thiago Maia não joga neste fim de semana, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Flamengo de olho no mercado, possibilidades de contratações para a temporada, como o uruguaio, o lateral direito, Varela, atualmente no Dínamo de Moscou. Em relação ao Wallace, volante da Udinese da Itália, o Flamengo segue em conversas com os italianos, pedem cerca de 8 milhões de euros, o Flamengo pode chegar ali a 6 milhões de euros, tenta alguma compensação. Em relação ao Oscar, o Flamengo mantém o jogador no radar, fez a consulta, mas o Oscar teria que reduzir drasticamente os seus salários. Em relação a saídas, Gustavo Henrique, o Flamengo quer um valor um pouco similar a que liberou ao Arão para o próprio Fenerbahçe da Turquia. Já o Vitinho, o Flamengo aguarda propostas aí com uma renovação cada vez mais improvável. É isso, o Vitinho estava ficando sem clima, né? A torcida pegando muito no pé dele, pegava na bola, já vinha vaia. O Gustavo Henrique deve ir para o Fenerbahçe, que já levou o William Arão. Está na negociação, vamos ver o que acontece. O Jorge Jesus desfalcando, de certa forma, o Flamengo. Mas eu queria falar sobre essa reformulação, Rodrigo. É uma reformulação que vem sendo bem feita de uma forma natural. Como tem que ser feita? Olha, talvez passou um pouquinho do tempo, né? Muito se fala da geração de 85, o Diego Ribas faz parte. E anunciou essa semana a saída. Exatamente, ele que anunciou o final da história dele com o Flamengo para o final do ano. Possivelmente não vai encerrar a carreira, ele falou que não joga em outro time do Brasil, talvez tenha alguma outra coisa no exterior. Mas Felipe Luiz, Diego Alves, eram jogadores que muita gente já queria não aposentar no Flamengo, né? Não queria mais a continuidade, achando que já tinha virado fio, uma certa panela. E aí a gente está vendo agora caso de outros jogadores. Gustavo Henrique não correspondeu, né? O que se esperava dele, né? A altura, ele não correspondeu à altura, ele é alto e vai bem por cima, mas ele não correspondeu à altura ao que se esperava. Então, né, Jorge Jesus, nesse sentido, está meio que pegando jogadores. O Arão já foi criticado pelo próprio, né, Jesus, né? Tá mal o Arão, famoso. São jogadores assim que... O Arão tem muita história no Flamengo, né? Não é o caso do Gustavo Henrique. E o Vitinho não teve tanta história assim. Quando ele chegou com uma contratação bombástica, né? Mas depois o Flamengo pegou jogadores de um nível melhor, que se firmaram e deram um retorno muito maior para o Flamengo. Então, acho com naturalidade a saída desses jogadores. E o Flamengo já está nesse processo de reestruturação. Já tem um Cebolinha, né? Chega o Vidal.
E o Flamengo ainda deve buscar outros jogadores, um volante certamente, para manter um dos melhores elencos da América do Sul. Quer dizer, então, na sua opinião, demorou um pouco para começar esse processo? Então, o Marcos Braz, ele fala que no começo do ano tinha aquele problema de uma dívida, né? Questão governo e tal, receita e tal, e que aquilo atrapalhou a janela de janeiro do Flamengo. A ideia era já fazer essa reformulação e contratações de peso e impacto em janeiro. Só que o Flamengo estava, vamos ver essa questão da dívida aí, se estoura ou não. O Banco Central. Exatamente. Então, aí a coisa não foi tão feia como parecia, aí permitiu agora, nesta janela, ao Flamengo fazer mais investimentos pesados. E é o que deve acontecer, ainda vai chegar mais gente boa para o Mengão. Ô, Rodrigo, para arrematar, o Flamengo vem de vitórias consistentes, inclusive com o time reserva contra o Coritiba, né? Mais 3 pontos contra o Avaí? A tendência é essa, né? Porque o jogo é fora de casa, que o Flamengo não é favorito. O Avaí é um time que até surpreendeu muita gente, né? Muita gente colocava o Avaí como lanterna, disparado e tal, e a gente está vendo que não é assim. Só que o Flamengo tem bola, bala, agulha, tem tudo, faca, queijo, para chegar em Santa Catarina e trazer os 3 pontos. E a ascensão do Flamengo, né? Acho que não só a questão de vencer, mas a perspectiva agora é de um time jogando muito bem, um desempenho bom, uma boa vitória. Acho que o flamenguista pode esperar por isso.